vamos abrir em João capítulo 21. João capítulo 21, dos versículos 15 a 17. 17? Do 15 até ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Até aqui. Amém? Eu quando estava a ler esta passagem, teve a ver com aquele primeiro louvor que eu trouxe. Que Jesus, ele deu a oportunidade a Pedro de responder 3 vezes. E parece que dá a sensação que a pergunta é igual. Mas, se nós formos ver a palavra original no grego, vamos ver que Jesus está a perguntar coisas diferentes. Então, na primeira pergunta, Jesus diz: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que aqui Jesus está a perguntar assim, que no grego diz o amor ágape. Ou seja, Jesus está a perguntar assim a Pedro: Pedro, tu amas-me com amor incondicional, com o amor de Deus? Aquele amor que dá a vida pelo irmão? E Pedro diz: Tu sabes que eu te amo. Mas depois Jesus volta a perguntar. E Jesus volta a perguntar a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? E depois Pedro volta a responder: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Apascenta as minhas ovelhas. Mas no fundo Pedro estava a querer dizer: Eu amo-te com amor filéu. Existe outra palavra no grego, que é a palavra filéu, que é outro tipo de amor. Ou seja, em português a palavra amor é para todas as situações, mas no grego aparecem várias palavras para este mesmo significado. Então o amor ágape, que é o primeiro amor de Deus, e o amor filéu. Então Pedro estava a querer dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas com um amor fraternal, um amor de irmão. Ou seja, não chega a ser aquele amor incondicional, porque ele ainda há pouco tempo atrás, quando Jesus foi preso no Getsemane, e disse assim: Pedro, tu ainda vais me negar. Não foi? Na última ceia que avisou o Pedro de que ele iria negá-lo. E depois, quando Jesus foi preso, e Pedro negou 3 vezes. Não é? E então ele estava aqui a confrontá-lo com as mesmas 3 vezes que ele negou, ou mais 3 vezes para ele poder dizer que o ama. E então Pedro, naquela altura, ele não se sentia ainda capaz de amar como Deus ama, não é? E que vai ser a mensagem 2, vai ser saber quais são essas características do amor de Deus. Mas Jesus deu mais uma oportunidade a Pedro e voltou a insistir: Mas Pedro, tu me amas com o amor ágape? E Pedro responde novamente: com o amor filéus. E na terceira vez, Jesus pergunta assim: Então, amas-me com o amor filéus? Com o amor fraternal, com o amor de irmão? E Pedro responde, entristecido por Jesus estar a insistir, não é? E ele diz: Tu sabes que eu te amo. E em todas as vezes, se nós repararmos, Jesus diz: Apascenta as minhas ovelhas. Não é? Porque Jesus, ele sabia, ele conhece o coração de Pedro, e ele sabia que lá à frente, quando ele fosse cheio do Espírito Santo, depois de Jesus ressuscitar, não é? E deixou o Espírito Santo, que depois Pedro iria dar tudo pelo nome de Jesus e ia morrer crucificado, de cabeça para baixo, para honrar o seu mestre. Então o amor de Deus, ele é revelado a nós, não como um sentimento, mas ele precisa de ser gerado e construído. E era isso que estava a acontecer aqui. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
Se não quiser abrir, não precisa, mas é só esta indicação de que quando desfrutamos do amor de Deus, aí nós temos a alegria da salvação. E só com esse amor de Deus é que nós temos a certeza da nossa salvação, porque é Deus que coloca isso no nosso coração. Depois em Judas 1:20, vai falar assim: Judas, o irmão de Jesus, disse: estais, pois, firmes no amor de Deus. Eu aqui vou falar de algumas situações em que Deus fala sobre o amor de Deus. Em Judas, capítulo 1, só existe um capítulo, não é? Judas 1:20. Judas. Sim. Judas 1:20. Quer ver? Judas 1 é logo no 1. Só existe um capítulo, não é? Mas no versículo 20, se quiser ler. No versículo 20. Sim. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Pronto, isto foi mais uma confirmação. Santificando-vos na fé, orando no Espírito Santo. O amor de Deus é como um alicerce, de onde nós construímos todas as nossas certezas. As certezas da salvação, do amor de Deus por nós. Ou seja, o amor de Deus nós construímos com fé e não com o sentimento. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu gostava de sentir o amor de Deus por mim, mas a verdade é que nós não sentimos o amor de Deus, nós queremos que Deus nos ama, não é? E estar firme no amor de Deus é lançar fora todo o medo, toda a fobia, toda a angústia e é ser livre de todo o pânico. Quando nós confiamos no amor de Deus, confiamos 100%. O amor de Deus é um alicerce onde construímos a nossa fé e ficamos firmes. Se esse amor for romantizado, nós não conseguimos ter fé, porque os sentimentos vêm e vão. Então o amor de Deus é permanente, é firme, é um alicerce, é um fundamento. E é Deus que nos dá, e nós queremos nesse amor pela fé, e por esse amor que é derramado em nossos corações. Quando queremos que Deus nos ama, estamos firmes no amor de Deus, independentemente de quem somos ou do que o inimigo diga a nosso respeito. Temos de crer que Deus nos ama. E Deus nos revelou no corpo de Cristo duas coisas: a cruz. E a cruz como uma maior manifestação do amor de Deus e a maior manifestação da justiça de Deus, revelado no corpo de Cristo, com Jesus no Calvário. Então nós agora vamos ler em Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, dos versículos 12 a 15. Vamos ler alternado, eu agora leio. Eu não tenho. Ainda não encontrou. Colossenses 2, versículos 12. Está lá a seguir a Filipenses. Depois de Filipenses. Colossenses 2, capítulo 2. E diz assim a partir do 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Até aqui a palavra do Senhor. Esta cédula é uma referência à lei de Moisés, aos mandamentos que indicavam a conduta certa do homem, mas que não lhe podiam dar a vida. Existia uma lei no Antigo Testamento, mas essa lei não era capaz de dar a vida, não é? Então agora Jesus, a salvação que veio agora mediante o novo concerto, foi cravada na cruz, ou seja, essa sentença que nós tínhamos foi abolida. E Deus estabeleceu um concerto melhor por meio de Cristo e através do seu Espírito Santo. Mas nós precisamos de reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Pronto, e agora o cerne da mensagem que eu queria trazer. Voltamos para João. Está lá em João 3.
Vamos voltar para João 3, capítulo 3. Vai falar dessas características do amor de Deus. 3. João 3. Vamos para o versículo 16. Quer ler, irmã? Ora, o versículo 6 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É só este? Sim, vamos focar aqui neste versículo. Tem 7 características de Deus. E nós vamos explicar assim, olha, porque Deus, segundo ponto, amou o mundo. Terceiro, de tal maneira. Quarto, que deu o seu Filho unigênito. Quinto, para que todo aquele que nele crê. Sexto, não pereça. Sétimo, mas tenha a vida eterna. Então estas são as 7 características de Deus. E eu agora vou falar um pouquinho de cada ponto. A irmã, se quiser sentar. 17. Não, pode sentar um pouquinho agora e vamos só falar um pouquinho destas 7 pontinhos. Então o versículo começa porque Deus, ou seja, a primeira característica do amor de Deus é a sua procedência. De onde é que ele vem, não é? Porque Deus criou o mundo. E Deus, como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, diz Deus criou o mundo, não é? No princípio, Deus criou tudo. E tudo começa com Deus. E nós podemos considerar que Deus não só ama, Deus é amor. Amém. Muitas pessoas acham que precisam de se sentir amadas por Deus, como eu falei ainda há pouco, mas a verdade é que o amor de Deus é justiça. Nós vemos o amor como um sentimento, mas Deus vê-o como baseado na fé. Então nós não sentimos o amor de Deus, nós queremos. É só para reforçar aquilo que tínhamos falado. O amor de Deus começa com Deus. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho para nos salvar, não é? Não foi o diabo que pôs Jesus na cruz, não foram os romanos e não foram os judeus. Fomos nós, com os nossos pecados. Jesus foi crucificado com 2 ladrões e ele no meio. E esse lugar do meio era o nosso lugar, o lugar do malfeitor. Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos estar ali. Mas Jesus, que não cometeu nenhum pecado, ele é justo, nunca pecou, mas colocou sobre si os pecados do mundo todo e pagou essa dívida por nós na cruz. Ainda há pouco vimos em Colossenses que falava da cédula, né? Dessa dívida que nós todos tínhamos. Naquele tempo morriam na cruz os malfeitores, mas Jesus estava no meio deles. E alguns momentos antes da crucificação, uma multidão gritava: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Mas não foi o diabo que fez isso. A Bíblia diz, em Isaías 53, agradou ao Pai moê-lo. Ou seja, esse foi o propósito de Deus. Então foi o Espírito Santo nas pessoas que diziam crucificam. Não foi um plano do diabo, porque a cruz não é um plano do diabo. O plano do diabo era impedir a cruz. Então Satanás ofereceu a Jesus no deserto, ofereceu todas as glórias deste mundo. Era para evitar que Jesus cumprisse o seu propósito. E depois até o próprio Pedro, quando Jesus diz sai, Satanás sai dele, não é? Porque estava a interferir com Pedro no sentido de ele dizer não, tu não vais passar por nada disto. Isso eram os planos do diabo para impedir a cruz. Mas o plano da cruz é um plano poderoso de Deus para fazer com que todo homem alcance a salvação. Todo homem. Através do sacrifício de Cristo, o seu enviado, o seu Messias. Então aqui, em João 3,16, devemos entender o amor de Deus incondicional, perseverante, sacrificial, sem reservas, espontâneo e autogerado. Deus não precisa de uma atitude nossa para nos amar. Ou seja, nós não precisamos de fazer nada para ser amados por Deus, porque Deus já nos amou primeiro. Amém. Deus nos criou e Deus nos amou primeiro. Como não precisa de abrir, mas se quiser está em 1 João 4,19. Então o meu amor por Deus é apenas o
ama-nos e nós amamos, retribuímos de volta. O meu amor por Deus é apenas refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E Deus me ama por causa de Jesus. Amém. Não por causa das nossas obras, nem por causa de quem nós somos. E até pode haver alguém no mundo que diga que é capaz de morrer por outra pessoa. Por uma pessoa boa, pelos filhos, não é? Às vezes a pessoa pode dizer, eu era capaz de morrer pelo meu filho, pela minha mulher, pelo meu esposo. Mas morrer pelos pecadores, pelos malfeitores, por quem o massacrou, Ele morreu por todos. Amém. Só Jesus é que fez isso. Aleluia. A segunda característica do amor de Deus é a sua extensão. Está no segundo ponto. Amou o mundo. O maior sermão de Jesus foi para uma pessoa, Nicodemos. O segundo maior sermão de Jesus para a mulher samaritana. E até pregou para aquela mulher adúltera dizendo, vai e não peques mais. Ou seja, Deus fala com todos. Quer alcançar todo o mundo. Jesus viu que Nicodemos se envergonhou dele e traz um sermão ensinando que Deus não ama só os judeus. Que Deus não é só Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus também é o nosso Deus, o Deus do gentio. Deus amou o mundo. Como medir esse amor? Não dá para medir. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos compreender a extensão desse amor. Então podemos abrir em Efésios 3. Senão eu abro. Efésios, capítulo 3. Se não quiser, já viu? Senão eu vou ler então. Efésios 3, 16 a 19. Diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo já fala dessa dimensão do amor de Deus. Então qual é a altura desse amor? O mundo. Qual é a sua largura? O mundo. E qual é a profundidade desse amor? Alcançar todo o mundo. Onde houver um ser humano, o amor de Deus estará lá. Em qualquer canto do mundo. Mesmo para aquelas pessoas que lhe viraram as costas, Deus está lá. Como Deus pode amar assim um mundo tão mau? A cruz revela que o pecado é maligno. A ira de Deus, que recairia sobre o homem, recaiu sobre Jesus. E o sofrimento de Jesus na cruz mostra como nós somos maus e depravados, como nós carecíamos de juízo eterno, mas Jesus foi o nosso substituto. No Novo Testamento tem uma lei que sempre que um homem tem uma dívida, ele tem que pagar essa dívida, dure o tempo que demorar. Se ele não pagar a dívida, o credor tem o direito de chegar lá e fazer dele um escravo. Ou seja, ele, se não conseguir pagar a dívida, ele vai ser um escravo eternamente, até ao fim. Ele vai ter de trabalhar como escravo para aquele credor até conseguir pagar a dívida. Após o pecado, é a mesma coisa connosco. Após o pecado, nós fizemos uma dívida eterna. Então seríamos escravos eternos. Só que na própria lei de Moisés há uma exceção a essa lei, que diz assim, a não ser que venha um parente rico, um parente remidor ou resgatador e pague a dívida. Ele agora deixa de ser escravo do credor e passa a pertencer a esse parente remidor. Existe um exemplo disto em Levítico, o capítulo 25, 23 a 28, mas o mais, se calhar nós temos mais na nossa memória, é o exemplo de Ruth. No capítulo 3, versículo 9, fala do parente remidor. Recorda-se? Da história de Ruth? A Ruth? Que Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, depois ficou só órfã e Ruth. A órfã voltou para a casa dela, em Moabe, não é? E a Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus, te seguirei, não é? E ela depois vai para os campos de Boaz, apanhar as sementes, e Boaz vê-la e resgata, não é? O parente remidor. Então Jesus teve esse papel na nossa vida, de parente remidor. E porquê é que nós pecamos? Por causa de Adão. Então tudo começou lá atrás por causa de Adão. Nós
tornamos endividados eternamente diante de Deus. É uma dívida impagável. Significa que não podemos pagar essa dívida fazendo coisas boas. Não há nada que possamos fazer para pagar a dívida. A única forma de vencer essa dívida é se um inocente, com sangue puro, morresse por nós, morresse em nosso lugar. O próprio homem em si, ele não pode morrer por si mesmo, ele não pode morrer para pagar os seus pecados. Isso não existe, não é? Até porque o próprio homem é pecador. Então, Jesus é o Cordeiro Santo, Jesus é o justo e digno e que nunca pecou. E Ele sim, se sacrificou por nós. Ele veio em carne e assumiu a nossa dívida. Jesus é o parente rico, é o irmão remidor que nos comprou da escravatura, apagando a dívida que era contra nós. Tirou-se a dívida de nós e a colocou na cruz. Ele pagou na minha dívida eterna de morte. É como se ele pegasse, há ali aquelas papéis de alforria, não é? Da escravatura. Jesus, quando morreu na cruz, é como se ele pegasse nessa alforria, rasgasse, e daqui já não há mais culpa, já não há mais devedor. Então, depois em João 15:15, diz que o Senhor é bom e diz: já não os tratarei como escravos, mas sim como filhos. Ou seja, para além de ter morrido por nós, nós deixamos de ser escravos, passamos a ser filhos. Isso é a mensagem da cruz. Quando Jesus morreu, nós já estávamos mortos. Nós já estávamos na cruz do meio, mas Jesus nos substituiu. Era eu, o Barrabás. Nós somos esse Barrabás que merecíamos estar ali. Quando Deus diz a Abraão: não sacrifiques Isaac, eis o Cordeiro. Nós somos o Isaac e o Cordeiro é Jesus. É Jesus. Que tira o pecado do mundo e que morre em nosso lugar. Então Jesus pagou o meu pecado sem eu merecer. Ele colocou todo o pecado nele. E sem ele merecer, ele recebeu toda a ira de Deus sobre ele e foi cravado na cruz. Ele cravou a minha dívida e rasgou e disse: sem culpa. A partir daqui, da morte de Jesus, não há mais culpa. A outra característica é o alvo do amor de Deus. O alvo desse amor é o mundo, todas as pessoas do mundo. As pessoas sofrem neste mundo por não entenderem a mensagem da cruz. As pessoas não se convertem a Jesus porque elas não entendem o verdadeiro significado do porquê dele se ter entregue. Não sabem que ele morreu pelos nossos pecados e para nos salvar, que temos uma vida eterna. O amor de Deus tem como alvo todo tipo de pecador. Deus ama a todos sem distinção, até aqueles que viram as costas para ele. A quarta característica tem a ver com a intensidade do amor. Ele amou de tal maneira, que é o amor ágape que nós falámos no início, aquele amor sacrificial. Deus ama tanto que não dá para expressar por palavras. É um amor inexplicável. Depois, a quinta revelação desse amor é Jesus. E o amor precisa ser expressado em palavras e por atitudes. Então, por isso é que Deus disse: este é o meu Filho amado. E também disse que o deu por nós, não é? Ou seja, é preciso haver uma doação e expressar. E Deus fez isso. Deus disse: eu amei o mundo, por isso dei o meu Filho. Jesus é a expressão do amor de Deus. Ele é a profundidade do amor, a largura. Então nós aqui não podemos dizer que não temos importância, porque será que nós somos importantes para Deus? Para Ele morrer por nós? Não é? Cada um de nós. E agora, para terminar, a sexta característica: o amor de Deus é ilimitado. Ele ama todos, mas a salvação é limitada. Deus ama o mundo todo, mas só se vai salvar quem nele crê. O sangue de Jesus foi derramado na cruz e é suficiente para salvar todo o mundo, só que ela só é eficaz para quem crê. Ou seja, Deus não obriga ninguém. Até para ser salvo nós temos que crer e, né, de aceitar esse sacrifício de Jesus. E a sétima característica, a última: o amor é eterno. É uma salvação eterna. A justiça é assim que Deus revela o seu amor de uma maneira justa. Não é um amor humano, um sentimento. É um amor justo, é um amor de um Pai de verdade. Justiça na Bíblia não está ligada a fazer a coisa certa. Justiça na Bíblia tem a ver com crer certo. Abraão foi considerado justo não porque fez alguma coisa, mas porque creu. Amém. Da palavra justiça na Bíblia encontramos a palavra
inocentes. Este é o outro lado da cruz. Deus olha para nós e não vê a culpa, apesar de sermos culpados. O que é que Jesus fez para ser considerado culpado? Nada. O que é que eu fiz para ser inocente? Nada, não é? Mas o que é que nós fizemos para ser pecadores? Começou lá em Adão, não é? É uma coisa já... E em Romanos 5, 12 a 23, diz assim: o homem pecou e trouxe a morte sobre todos. Adão, não é? E o homem veio à terra, não pecou e morreu por nossos pecados e trouxe a justiça. Jesus. Todo aquele que crê na obra da cruz é salvo de maneira justa e é justificado. E quando entendemos isto, entendemos o Evangelho. Jesus morreu por mim, porque creio que morreu por mim. Já não vou mais para o inferno, sou salvo. Não há mais condenação sobre mim. E o seu sangue me lavou de todos os pecados. Então há aqui uma diferença entre perdão e justiça. O perdão é aquilo que Deus nos dá. Deus nos perdoa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, não é? Deus perdoa. Mas a justiça é muito mais do que isso. Primeiro só se perdoa quem é culpado, não é? Para haver perdão é porque houve ali uma culpa. Mas na justiça a culpa deixa de existir. Eu fui perdoado pela dívida, mas na justiça foi-me dado crédito. Além de nós já não termos mais culpa, sermos considerados filhos, ainda somos considerados herdeiros e co-herdeiros de Cristo, como diz lá em Romanos 8, 17. Então o homem deixou o mundo endividado e deu o mundo para o diabo. Jesus veio, tomou o mundo, pagou a nossa dívida e nos deu de novo o crédito. Isto é justiça. É o dom da graça. Não é? É o dom de chegar diante de Deus sem medo de morrer. A justiça só pode ser revelada em Jesus, que não tinha nenhuma culpa. Lembram-se quando Moisés subiu o monte e todas as pessoas tinham medo de subir, medo de ser consumidos, medo de ser mortos ali, não é? Nós agora podemos, crendo em Jesus, podemos ter a certeza que podemos nos aproximar de Deus, que nada vai acontecer. Porque Deus olha para nós e vê o sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém. Somos envolvidos pelo sangue do Cordeiro. Ele vê Jesus, não é? No nosso lugar. Então não há mais condenação. Toda a pessoa que entende a obra da cruz e entrega a sua vida para Jesus, ela é salva. Quem diz que Jesus é o seu Senhor, o Pai olha e vê o sangue derramado na cruz nessa pessoa e diz: não há mais culpa. Ser declarado inocente ou ser justificado não é um processo. Então o nosso processo é a santificação. Esse é que é o nosso processo, a nossa busca. A justificação é um ato legal, irrepetível. Uma vez justificado, tendes paz com Deus. Como diz em Romanos 5:1. Todos são justos de igual modo diante de Deus. Então é como se fosse uma declaração do tribunal. São declarados inocentes, sem culpa. Justificação não é algo que Deus fez por mim. O que Deus faz por mim é o perdão. Ele declara-me justo lá no céu, no tribunal de Cristo, diante de Cristo. Então, ser declarado justo é um ato forense, jurídico. É um documento de alforria, dizendo que ele não é mais escravo, se tornou livre, porque um parente devedor pagou a dívida e o declarou livre. Isto é que é a justificação. Deus justifica a quem crê em Jesus. Se você quer ser considerado inocente diante de Deus, você precisa entender esta obra da cruz, confessar com a boca e entender com o coração. Isto era o que toda a gente devia entender, não é? Confessar Jesus. Essa confissão de receber Jesus como Senhor e Salvador é um ato público diante de Deus, é um ato forense de declaração dizendo: Senhor, eu coloco toda a minha culpa de Adão em Ti. E ele diante de Deus rasga a dívida. E ele emite outro documento dizendo: inocente, não há mais condenação. Não tem como uma pessoa se fazer inocente se não for por Jesus. Só Jesus morreu pelo pecado do mundo. Só Jesus é o Senhor. Pela obra da cruz eu fui salva e agora não repousa sobre mim,